E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Vocês já descobriram qual é o motivo pra você não conseguir comprar cola de sapateiro se você não for maior de 18 anos? Se você não sabe, assiste Pichote, a lei do mais forte. Se vocês ouvirem um barulho de maquita do lado, é que o meu vizinho, ele foi corno recentemente, então ele tem que reformar a casa dele, ok? Dos esportes que eu já pratiquei na minha vida, a luta foi o que mais me prendeu no meio disso. E eu não tô falando de um armlock que eu levei no campeonato e quase quebrou meu braço. Me prendeu ao ponto de eu querer sempre me dedicar, não perder os treinos e sempre ir aprimorando. Tanto que agora eu vou pegar minha azul no Muay Thai. É isso aí. Isso faz com que o meu algoritmo vire um aviãozinho perfeito. Tudo que sai sobre luta ou sobre o mundo da luta, ele me envia de primeira mão. Não tem tempo com esse cara, é moleque ponta firme. E uma das coisas mais estúpidas que anda acontecendo atualmente é que todo influencer flopado descobriu que o ser humano gosta de duas coisas. Vídeo de corno pegando na traição, falando olha lá, ó, tá me traindo. E também ver dois seres humanos se desmantelando na base da porrada. Antigamente, meados de 2019, quando o influencer ficava minimamente flopado, ele encontrava um outro coleguinha que também tava na mesma condição e fazia uma treta fake. E eu te falo, sabe como você descobre que 90% dessas tretas eram totalmente fakes? Porque nenhuma delas era de algo sério de verdade. Era, ai, fulano copiou meu vídeo, ai, fulano foi babaca comigo num show no final de 2019 e ele não quis me dar a guia de Jojo. Umas coisinhas assim, tá ligado? E nisso, tipo, as brigas acabavam, morria, tipo, não tinha nunca desfecho, e é nisso que você pega que é fake, porque ambos os lados saíam ganhando, nenhum saía como verdadeiro errado da história, e tava bom. Era sempre aquele padrão, o Pedro Gamer 2019 falando, ah, fulano foi paia comigo, e o Henrique Kawaii 2019 respondendo, gente, tropa, quem me conhece sabe, eu já adicionei meus advogados, tropa, e é isso aí, tropa. Fato curioso, eu acho que você chamar seus inscritos de tropa é meio, sei lá, mano, sai de 2016, você não é o Júlio Cossielo, cara. E sem ter aquele papo de bochileiro aqui, mas temos que ser bem francos. O nosso país, ele realmente dá fama pra qualquer pessoa. Pra vocês terem noção, estavam cotando que a participante do A Fazenda, sim, A Fazenda, ia ser a mulher que não cedeu espaço pra criança no avião. Uau! Que problema assim de primeiro mundo. Tava todo mundo na obra falando disso naquele tempo, hein? Porém, o que agora tá acontecendo é que todo influencer também flopado tá descobrindo que se ele cair na porrada com outro, vai dar muito bom. Caverso, eu te chamo pra porrada, pode vir aqui na minha casa o tempo que você quiser, mano. Tô aqui te esperando, vem. Quando o sino da meia-noite bater Belém, nós dois vai, ó, se destruir. E é sempre aquela mesma fita, tá ligado? Você pode chegar no maluco e desafiar ele pra porrada, mas sempre tem aquele timeout de 6 meses. Pra vocês terem a mínima noção, 6 meses não é nem prazo suficiente pra você pegar 1 grau no jiu-jitsu. Quem dirá marcar uma luta televisionada pro Brasil inteiro assistir? Terem noção, eu sou uma pessoa tão tímida em relação a falar que eu luto, que eu esperei eu pegar a verde no Muay Thai pra eu falar, eu pratico. Nem falar eu luto, eu falei eu pratico. Daí dá cerca de 6 meses, o mano cai pra rede nacional e tenta meter um double leg no Davi Brito. Realmente, né, nossa! Eu tenho certeza que quando meu mestrão viu isso daí, ele desligou a TV, deitou em posição fetal e dormiu chorando. E esse povinho da net tá achando incrível sair lutando. Encaixe o máximo de aspas possíveis entre lutando. Em todos os anos que eu estou praticando, em nenhum momento eu vi um avanço defensivo da mesma maneira que o Oruan fez. Aquilo ali, ó, eu te falo, tem que escalar pro Ragnarok esse cara, mano. Não tem jeito, né? Antes de pensar em lutar. E como tudo que é famoso no Brasil, essas lutas começaram na gringa. E como eu sou aquele cara que gosta de trazer o caso bizarro, eu gostaria de começar introduzindo a vocês o que é WWE. É teatro. WWE é teatro. Antes de falar qualquer coisa, irmão, Jesus Cristo lutou num Natal aí. Eu não sabia que Jesus Cristo lutava. E ainda WWE. Outro ponto, se você achar que esse golpe é 6-7 não é o suficiente, então tá bom, é real. Porque basicamente as lutas masculinas são um teatrinho pra homem barbado falar, ai meu Deus, ele realmente lutou na guerra do Vietnã, mas ele só tem 14 anos, como isso é possível? Ou o wrestling feminino, que é nada mais nada menos do que soft porn. E o mais da hora disso tudo é que existem os arquétipos do WWE. O herói, o vilão, o arquétipo do eu vou roubar um vídeo dos meus amigos do Balela, vou pegar um patrocínio da Netflix e depois vou falar que a culpa é do editor. Pra ficar mais fácil de você saber pra quem que você tem que torcer, tá ligado? Porque lembre-se, esse estilo de apresentação teatral, ó, surgiu da terra do QI elevadíssimo, cheeseburgers e águia careca. E devido a essas duas coisas que eu falei, que são os arquétipos e a falta de QI base de um americano, que eu vou estar trazendo o caso do Raja Jackson, que ocorreu um tempinho atrás. O que acontece é que o Raja Jackson é um streamer e também ele é filho de um ex-campeão de UFC. Então aí você já sente que o cara tem uma historinha, tá ligado? A história de viver na sombra do próprio pai pra sempre. Pra quem tiver curioso, o nome do pai dele é
Kingdom Rampage. Tipo, dá um Google aí que tu acha, cara. E o Raja é aquele mais conteúdinho, tá ligado? De eu não tenho muita personalidade, que é IRL, dele andando por aí, fazendo merda, tá ligado? Hoje em dia, você sair na câmera mostrando o rosto das pessoas sendo babaca em público é conteúdaço, né, viado? E o que acontece é que, antes do evento principal da noite, o Raja, ele ia lutar contra um mano chamado Psycho Stu. O Psycho Stu, ele é um arquétipo do homem que lutou na guerra do Vietnã. Esse é o arquétipo do cara. Que ele é um ex-militar, que tem seus traumas e só consegue enfrentar seus traumas dentro do ringue. Eu tô falando, o bagulho é bom, viado, vocês têm que assistir. Ele é mais conhecido como o Underdog, o famoso azarão. Ah, ninguém dá nada pra ele, porque ele é um ex-militar todo fodido. Dele pega e tipo assim, fala, uau, eu agora sou o homem, eu curei os meus traumas. E sempre antes dessas lutas, temos aquela famosa encarada, tá ligado? O momento de você olhar seu oponente, o momento de você falar que você vai comer o fígado dele, que você vai dar 2 dentadas na jugular dele e sugar o sangue dele, que você vai lamber direitinho o sovaquinho. Esse momento aí de você intimidar o cara. E no meio disso, o Psycho Stu, ele tem que ser meio babacão, tá ligado? E o que acontece? No meio disso, o Raja leva pro coração. Nos primeiros minutos da luta, teve aqueles golpes coreografados, que é você levantar o cara, jogar ele no chão, sabe? Essa coisa de WWE mesmo. E assim que o Raja joga o Psycho Stu no chão, ele desfere cerca de 20 golpes na cabeça do Stu. No primeiro, o mano já tinha ficado inconsciente. Só que após isso, ele deu mais de 19 socos. Mano, pra você ter noção, ele não está preso, ele está solto. Literal, uma tentativa de homicídio. Depois disso, o Psycho Stu ele ficou hospitalizado e o Raja pegou e falou aquela de: ai, eu estava cansado das provocações. Irmão, você está literalmente num teatro. É a mesma coisa de eu pegar e ir numa peça do Shakespeare, Romeu e Julieta. Só que daí eu sou o cara que era pra ter casado com a Julieta. Só que isso não acontece. O que que eu faço? Eu debulho a família da Julieta de tiro. Ah, nossa. Gente, foi mal. Eu entrei muito no personagem. Pra vocês terem noção, tem muita gente que é talentosa na internet, que faz um trabalho da hora. Só que a maioria dessas pessoas que pegam fama e que acham que viram deuses com isso, são aqueles filhos de pessoas que já eram famosas. Só que como eles já são blindados pelo dinheiro, eles acham que eles podem fazer de tudo. No caso, o Raja Jackson, ele tá solto. E o Psycho Stu, hospitalizado. A parte mais da hora é que o Raja Jackson, ele acabou tomando aquele esporro do pai, porque o pai dele já era consagrado no UFC, ex-campeão, e o filho dele faz uma atitude dessa, num teatro. Sim, eu vou chamar a WWE de teatro, porque tem maluco que chama capoeira de dança até hoje. Pra você ver, a capoeira é uma luta tão bem feita que engana a branquela até hoje pra achar que é dança. E também eu gostaria de lembrar a vocês que o mundo das lutas também é um grande segredo. Porque enquanto os lutadores e pessoas que treinam casualmente estão lá pra aliviar o estresse, estão lá pra aprender a se defender, tá ligado? A autodefesa básica. E as pessoas que assistem estão muitas vezes pra apoiar um parente ou porque gosta do esporte, tem gente que tá, ó, depositando uma bufunfa gorda nessas lutas. Pra vocês terem noção e um exemplo que eu vou dar aqui, qualquer um vai entender. Se você assistiu Naruto clássico, tem uma parte, sim, eu sou nerd pra caralho, mas tem uma parte que o Gaara vai lutar contra o Sasuke. E como tá todo mundo apostando que o Sasuke vai ganhar, inclusive um senhor feudal, ele paga 2 Jounin pra encontrar o Gaara antes dele chegar na arquibancada e macetar o Gaara de soco. Eles só não contavam que o Gaara era um exímio psicopata. Mas se não fosse, irmão, o Gaara era uma criança. O cara tinha pagado 2 Jounin pra tudo isso pro emo dele ganhar. Então, lembre-se, sempre aposte nas góticas. Geralmente os caras pagam pra elas ganharem. E muitos lutadores no meio dessa acabam também sendo financiados pelo mundo do crime. Porque, sejamos bem sinceros, o nosso país, ele tem um péssimo incentivo ao esporte. E acaba que alguns atletas são financiados muitas vezes pelo mundo do crime ou por máfias locais, só pra que eles ganhem, tá ligado? O objetivo deles é ganhar a luta. E no meio disso, sempre rola os excessos. Excessos são os golpes que não são legalizados. Sim, a luta é diferente de uma briga, tem golpes que são legalizados e golpes que são ilegalizados. Um dos exemplos mais básicos que eu posso te dar é o golpe do bate-estaca, que você literalmente levanta as costas do seu oponente e bate elas com tudo no chão, no intuito de quebrar as costas do seu oponente. Isso é um golpe legal, porque esses golpes, eles podem tanto fraturar, acabar com a vida da pessoa, ou pior, deixar a pessoa num estado vegetativo pra toda a vida. E isso aconteceu com o nosso amigo Pritchard Colon, porque durante uma luta de boxe contra Terry Williams, ele acabou
acabou recebendo repetidos golpes na área da nuca. E depois disso, ele foi hospitalizado. Se você assiste o clipe dessa luta, você percebe que realmente foi na maldade. Aquele golpe, ele sabia que estava aplicando, foi várias vezes um golpe contundente na nuca. Então, não tem desculpa de falar que foi o calor do momento. A gente sabe que foi um excesso, todo mundo sabe. E os mano, soltinho. E eu te falo uma coisa, eu não sei como que alguém consegue continuar vivendo depois de fazer isso, tá ligado? Eu mesmo me mandaria de base se isso acontecesse, tipo, com um oponente meu. Eu não sei se eu ia conseguir levantar o dia seguinte e falar, eu deixei alguém em estado vegetativo pra sempre, tá ligado? Obviamente, né? Tem sempre os protagonistas do TikTok que vão falar, eu sou frio, eu sou calculista, por mim inimigos são inimigos e todos têm que estar aos meus pés. E por conta disso, né, voltando lá atrás no tema do vídeo, por isso que várias pessoas agora estão pagando pra assistir um influenciador lutar contra o outro. E agora a chance que quanto menor a qualidade do podcast que você estiver assistindo, um maluco vai olhar pro outro e vai falar, É menor, te desafio. Daqui a 6 meses esteja esse boguinha pronto. Vamos cair nos fights pela Record TV. Ainda tenho sorte que a comunidade Power Scaling não descobriu essas lutas, porque senão iam estar fazendo um Power Scaling já de quem é mais forte, Ítalo Santos ou Táspio. Um deles não tá preso, eu ainda não sei como, porque se vocês verem a música É a Tropa do Táspio, eu já reagi várias vezes em live e vocês vão saber. É uma música muito merda. E essa música tem criança pra caralho. Irmão, disclaimer. Música Tropa do Táspio fica falando, novinha safada, vem na posição, e tem criança no clipe. E aqui, ó, eu tenho umas lutas separadas que eu quero ver, tá ligado? Primeiro é o gênio do Donana contra o gênio do Chamito. É Baianinho versus Mineirinho. 3 moleques que chutaram uma bola no quintal versus um pitbull chamado Manteiguinha. Essas lutas eu quero ver, tá ligado? Ano que vem. Então é isso. Curte, hypa, se inscreve. Meu nome é Alvaralhos e fui! Vejo, Lucas! Vejo hentai sim, é interessante, hentai é interessante.